Olá, pessoal, estamos começando mais um Pode Não, Deve! o nosso podcast de negócios, e hoje um bate-papo especial, né, Sidney? É isso aí, né? Estamos terminando aí uma primeira temporada do nosso programa, né? E que alegria, né, cara? Foi uma jornada empolgante. Com certeza, né? Tivemos muitos momentos, muitos aprendizados e entendemos que fazia sentido a gente encerrar essa temporada num bate-papo mais informal entre a gente, né? Até para que a gente possa passar para o nosso público um pouco da nossa história, né? Com certeza. Uma história do Vinícius, uma história do Sidney, contar um pouco da nossa trajetória. A gente trouxe tanta gente interessante aqui, exploramos a vida de todo mundo, assim, pedimos para que eles contassem um pouco da sua trajetória profissional e, por que não, agora a gente explorar um pouco a vida de cada um, contar um pouco da nossa trajetória, né? Para coroar e encerrar essa primeira É isso aí, temporada. eu acho que vai ser um momento interessante para todo mundo, né? Show. Até para que as pessoas chorem um pouco, né? Vamos lá então, vamos começar. Roda a vinheta pra gente e a gente vai começar esse podcast de hoje. Maravilha, maravilha. Então, cara, que prazer mais uma vez a gente ter feito essa temporada inteira até aqui. É verdade, foi uma jornada bem interessante, né? Conhecemos muita gente bacana, apresentamos para esse público que nos assiste aí algumas histórias que deixou muitas marcas, né? E foi legal porque a gente teve, né, desde a oportunidade de começar esse bate-papo com o Ernesto, um ícone, Não, talvez... uma lenda, né? Uma lenda. Uma lenda. É um nome que eternizou uma geração, foi fundador da maior empresa de tecnologia Brasil América Latina. É isso A aí. gente ter o cara aqui, conhecer a trajetória, um trechinho da trajetória. Não, trajetória. Né? Sabia que o cara programava nos anos 60, né? A gente escutou o cara falar isso. É incrível, né? Essa molecada hoje em dia programando em Java, né? E sabia que o cara programava lá em linguagem de máquina, lá nos anos 60. Começamos e outra, com o pé direito. Começar a desenhar um RP nos anos 60, olha que coisa incrível, né? E pudemos, ao longo desses programas, conhecer aí grandes empreendedores, nichos fantásticos. Incríveis. Né? Que a gente falou bastante do VegPet, né? O Vitor empreendendo no mercado de ração vegetariana, pet, bem específico, né? Não, muito específico e de uma forma que ele mostrou que ele pode ter uma grande empresa, conquistar mercado e ter esse processo dele totalmente terceirizado. Eu tô impactado com a história dele até hoje. Startup. Já passou aí valer, né? meses e até agora eu tô impactado com a história dele. Foi muito legal, foi muito legal. E bom, tivemos empresa de tecnologia, farmacêutica. A Ocel aqui presente, né? Que foi muito legal. Sinira também. foi incrível aqui conosco. Léo Áquila. Léo Áquila, nossa, nos ensinou muito, né? Até hoje eu tenho que consultar legais, as minhas assim. observações para que eu possa ter um dia a dia mais acolhedor com a comunidade trans, né? Com certeza. E aí, cara, naquilo que a gente comentou, né? Pô, a gente tem que falar um pouquinho da gente, né? Contar também a nossa história, né? Aproveitar que a gente tá ainda na primeira temporada. Vai vir aí logo na sequência, a segunda temporada, uma série de novos entrevistados aqui A no lista Pode tá Mandar. grande, A lista hein? tá grande. E a lista de espera, então? Nossa, você tá exagerando um pouco, hein? Não, mas o legal é que a gente, na primeira temporada, a gente saiu buscando pessoas, né, para participar, e agora tem algumas pessoas que já estão nos procurando, né? Que quer participar. Que quer trazer aí a sua história, quer colocar trocar a figurinha, marca. né? Isso é bem bacana, né? Com certeza. Acredito que estamos no caminho certo. É isso né? aí. Mas e aí, Sidney? Bom, vamos fazer esse bate-papo entre a gente, como a gente fez com todos os empreendedores que passaram aqui, né? Vamos começar contando um pouquinho como começou, como chegou até aqui. E aí eu vou pedir para você puxar essa fila, depois eu falo um pouquinho também. Eu tô na área de tecnologia, você entendeu? Há mais de 30 anos. De TOTUS, são um pouco mais de 27 anos, né? E interessante é que hoje a gente vê os jovens se preparando e de certa forma, alguns até sendo meio que imposto já decidir as suas vidas aos 18, 19, alguns com 20, 21 anos já tendo que decidir, vou ser engenheiro, vou ser programador,
eu vou ser arquiteto, eu vou seguir a área de marketing, né? Eu vou fazer medicina, né? No meu caso, o interessante é que a vida me colocou na área de tecnologia, né? Eu fui trabalhar numa metalúrgica que não existe mais aqui no ABC Paulista, uma empresa chamada Fris Molducar, né? O meu pai, ele foi funcionário da Volkswagen por mais de 25 anos e ele tinha um amigo, né? Amigo que era compadre, sabe? Eles iam pescar junto, né? É um japonês que eu tenho consideração como tio, né? A gente foi criado juntos, né? Os filhos dele como primos para mim, né? E um dia ele falou com ele, pô, e naquela época que a gente entrava na empresa com 15 para 16 anos, né? Entrava muito novo mesmo, de verdade. Hoje as políticas mudaram e eu entendo, faz sentido para mim que o jovem tem que estudar, mas naquela época a gente com 15, 16 anos ainda estava iniciando ainda o ensino médio, né? Estava se preparando para o ensino médio e já estava, tem que... Né? E eu já trabalhava na época, mas assim, não, vai para a indústria, né? Início nos anos 90, a indústria ainda no ABC Paulista estava totalmente impulsionada ainda pelas montadoras, né? Um cinturão industrial envolvia todo o ABC, né? E essa empresa, na época, tinha por volta de 7 a 8 mil funcionários. E meu pai falou com ele, falou, não, fala pro Sidney ir lá tal dia que eu vou botar ele para trabalhar, né? E eu cheguei a trabalhar ainda por 2 meses na produção, né? Não tinha experiência nenhuma, não, se preparando para o ensino médio ainda, né? E aí entrei numa leva, só para você ter uma ideia, de 400 funcionários. E no outro dia já começava a aparecer já nos quadros, né? De vagas para trabalhar no escritório, né? E aí uma das vagas que saiu era para trabalhar em CPD. E aí, cara, sempre fui muito bom em matemática, né? E depois da minha formação lá no futuro, até segui a área de matemática, né? Sou formado em matemática com ênfase em sistema pela Fundação ABC, né? Aqui de Santo André. E, inclusive, o meu chefe, ele era professor na época lá na Fundação, meu primeiro chefe na área de tecnologia. E aí surgiu uma vaga lá no CPD. Cara, o que é CPD? Né? Centro de Processamento de Dados. E de verdade, cara, eu não tinha a menor ideia do que era esse departamento. Não tinha a menor ideia, sabe? Não é que eu tinha uma... Cara, eu acho que eu sei... Não tinha. Não fazia ideia. Não tinha ideia do que era isso, né? Tava totalmente distante do meu conhecimento. Mas, cara, era escritório. Cara, vou trabalhar nisso, né? E fiz alguns, sabe, juntou lá umas 20 molecadas, né, para fazer o teste. E fiz uns testes lá de matemáticas, né? Caiu uns probleminhas lá, né? Nada sofisticado, coisas muito simples. Resolvi, né? E aguardei, cara, uns 30 dias. Um dia me chamaram para um segundo bate-papo. E aí já foi com o seu Arnaldo Manchini. Ele me chamou para um bate-papo. Cara, super incrível, né? Na época ele devia ter uns 45 a 50 anos. Falei, pô, você gosta de informática? Cara, adoro informática, sim, né? Informática tá no sangue, né? Informática, cara... Quem não gosta, né? Cara... É tudo que eu quero ser na vida, né? Mas brincadeiras à parte, ele me fez algumas perguntas. Falei, cara, pô, você tá afim de aprender? Pô, tô afim de aprender, vamos lá. E aí, cara, na verdade, assim, não existia acesso nenhum a esse tipo de computadores, a gente não tinha acesso a nada. Cara, informação naquela época era uma biblioteca, né? Era uma biblioteca. E aí ele falou assim, aguarda aí que eu vou ver se eu consigo trazer você para trabalhar comigo. Aí passou mais uns 15 dias, por isso que eu falo para você que eu fiquei uns 2 ou 3 meses trabalhando na produção. E aí ele mandou me chamar, né? Eu me lembro até hoje, cara, corri numa dessas lojas de departamento, comprei uma camisa, gravata para trabalhar. Isso aí você tinha quantos anos agora? Cara, eu tinha o quê? Uns 16 anos para 17 anos, por volta disso. Isso era por volta do início dos anos 90, né? A gente até começa a se perder na idade, né? Tô com 52 anos, né? Então, e aí corri lá, comprei uma gravata, e no outro dia comecei a trabalhar, né? E o salário não era muito diferente do que eu ganhava, né? Porque o metalúrgico, não sei como está hoje, mas naquela época era bem valorizado, cara. Então, cara, eu ganhava um salário X
e eu ia ganhar um X mais um pouquinho. Tiquinho ali. Era um pouquinho. Então Mas eu tava ia, mudando o eu ia segmento. pela oportunidade. Falei, Oportunidade, cara, né? eu vou. E aí, cara, na minha cabeça eu falei assim, pô, vou entrar numa área. Deve estar lotado de computadores, cara. Lotado. E, cara, não. E ele falou assim pra mim, olha, eu já tenho 15 pessoas que trabalham comigo. Eu falei, caraca, velho. 15 computadores. 15 pessoas, 15 computadores. Cheguei lá, um computador. Um computador. Um computador. E tinha uma lousa de giz, Sim. que você anotava o horário que você ia acessar o computador. Olha isso, cara. E com certeza o meu nome não estaria lá ainda. Porque eu não sabia fazer absolutamente nada lá, né? E ali, cara, começou uma jornada, porque eles utilizavam na época um software da IBM, né? Que eles tinham subalocado da Villares Elevadores, né? Porque naquela época só as empresas de grandíssimo porte podiam ter computadores. Assim. Acho que a gente viu isso naquele bate-papo com o Ernesto, Sim. né? Então eles não podiam comprar diretamente o software, então eles subalocavam o software da Villares, ela criava uma instância e eles subalocavam para a Frismo Ducar e ela usava uma instância dessa subalocação de uma versão do software da Villares, né? E era um RP. Então, quer dizer, entrada de produto, saída de produto, controle de nota fiscal, geração de nota, né? PCP, né? E o meu primeiro trabalho foi rever a estrutura de produto, então tinha o pessoal de métodos e processo, então eu trabalhei muito ligado à engenharia, trabalhei muito tempo ligado à área de compras, e isso começou a me dar muito conhecimento. Boa. Então você imagina um moleque de 16 anos começando a ter acesso a todos os departamentos de uma empresa. De verdade, cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia falar para mim mesmo, falar assim, cara, não precisa nem de salário. Só o aprendizado cara, ali. Não precisa de salário. Pede assim, ó, comida, vale transporte e a oportunidade. Boa. Né? E eu ainda ganhava salário para isso. Parece estranho você falar isso, mas era uma verdade, cara. Ali eu estava construindo uma carreira que... E daí eu comecei, claro, a me interessar. Aí tinha uma escola que não existe mais aqui, de processamento de dados, que ficava aqui em São Bernardo do Campo, né? Que tinha cursos, né? Técnicos. Você lembra o nome? Lembro. É o ENIAC. ENIAC. Então, só que tinha que fazer o primeiro ano normal, ele só tinha o segundo e o terceiro ano técnico, né? Sim, Aí eu corri para fazer o primeiro ano normal, fiz no João Ramalho, aqui em São Bernardo. Depois eu fiz o colégio técnico, né? E processamento de dados. Lá tinha um computador para 2 pessoas. Vocês dividiam assim? Dividia, né? Cada um sentava de um lado, aí era metade de aula teclado, de mouse. Um lado. Não, naquela época nem mouse tinha, nem né? Tinha mouse. Não existia mouse. Nossa, ainda, né? Esse mouse só. ainda... A HP ainda ia engavetar o projeto, que o Steve Jobs ia copiar e depois ia levar para frente, que um dia a Microsoft ia levar isso para frente, né? Então eu via, assim, ao longo desse tempo, né, aquilo que o Ernesto comentou, né, de a microinformática chegar, só que assim, algumas empresas tiveram esse rollout mais cedo, que tinha muita grana, né, e as metalúrgicas sofriam muito, né? Principalmente as sistemistas que fornecem peças porque a Frismo Ducar fornecia peças para as montadoras, né? Então ela tinha uma margem muito apertada, então investir em tecnologia era muito complicado, né? Então quando ela decidiu sair do grande porte, que na época ela pagava $50 mil por mês para usar o software subalocado de uma outra empresa, Sim. E aí ela abriu uma licitação, falou, não, vou contratar outro software. E aí começa uma mudança na minha vida que eu nem sabia que estava acontecendo. Microsiga. Só que aí vem um detalhe importante, que quem estava competindo na época a Microsiga, a DataSul e uma outra empresa na época chamada ABC71, que foi uma grande empresa na época dos anos 90, que competia de igual para igual com essas outras duas, tá? E quem ganhou foi a DataSul. Tá. E também mal sabia eu que eu ia cair na mão da TOTVS de qualquer jeito, né? De todo jeito eu ia virar TOTVS, né? Porque lá em 2005, 2006, Sim. a TOTVS ia comprar a DataSul, né? Mas teve uma questão de contratos que depois de assinado, né, ou em vias de assinatura, que eu não participei do processo, eu cheguei a fazer até curso, né, da linguagem na época da DataSul, que é o Progress.
Mas depois, não, abortaram o projeto do Progress, abortaram o projeto da DataSul, nós vamos ficar com o segundo lugar, que era a Microsiga. Olha. E a gente tava todo mundo Animado, super empolgado com o estudando DataSul, ali e né? Pô, aí já, puta, caramba, Microsiga, quem que é essa Microsiga? Ninguém conhecia, uma empresa pequenininha, né? Mas, cara, vamos lá, né, cara? Era nova era, microinformática, tá crescendo, ia vir computador novo, né? Os caras estavam falando que ia trazer computador para todo mundo, né? E a gente usava um computador, telinha verde, Scopus, né? Na época, a gente tinha saído de 15, a gente já tava com umas 22 pessoas internas, né? E beleza, então vamos lá, né? Começa, aí fui lá estudar, isso era por volta de 94, 95. E aí a Microsiga fechou, né, com a Frismo Ducar, e começamos o projeto. Eu fui estudar lá na Rebouças com a Brasil, a Microsiga tinha um centro de treinamentos lá. Quem abriu as aulas foi o Ernesto. Foi o Ernesto? Ernesto deu aula para nós de programação, na época o Clipper, né? E a gente passava o mês inteiro estudando lá, né? O mês inteiro estudando. E depois eu repeti esse curso quando eu fui trabalhar na Microsiga, né? Mas aí já era um pouco mais avançado, na época eu fazia parte da equipe de implantação, né? Porque eu trabalhava eu era auxiliar de programação, né? E aí começou a minha jornada com Microsiga. Eu participei 2 anos da implantação. Foi uma implantação muito bacana, foi difícil, porque a gente estava saindo de um projeto de grande porte para ir para microinformática, e aí chegaram os computadores. E aí mudou a vida de todo mundo, porque chegou 2 computadores para para o departamento, né? A gente dobrou a capacidade. Dobrou, né? Dobrou a capacidade, né? Mas aí chegou o Windows, né? Mas aí o que mudou? Porque aí os departamentos passaram a ter computadores. Isso já foi uma mudança. Sim. Né? Porque antes você ia para engenharia, tinha um computador, mas você ia para compras, não tinha computador. Eles recebiam relatórios diariamente que nós emitíamos, né? Do que tinha no estoque, o que precisava comprar, relatórios que eram gerados, né? Por nós durante a noite inteira, que eram os famosos MRP que a gente rodava à noite, né? Então, a partir que os departamentos passaram a ter computador, a gente começou a atender o que todo mundo ama até hoje, que é atender o usuário. E aí a nossa vida passou a mudar e eu pensei em ter um contato diferente, né? E aí foi um projeto de 94, 97. 97 eu tive um coordenador dentro da Frismo Ducar que me levou para trabalhar dentro da Microsiga, né? E eu passei a ter uma jornada, né, dentro da Microsiga, né? Em 2001 eu saí da Microsiga para montar uma revenda. Nesse período também eu tive uma passagem numa revenda também importante da Microsiga também. Foi a primeira revenda da Microsiga, uma revenda que marcou uma história também, porque na época a Microsiga não tinha ainda, só tinha os modelos de franquia, mas ainda não tinha modelos de revenda. E ela serviu de escola para mim, para que eu montasse também a primeira revenda. Você imagina um menino de 25 anos para 26 anos já tendo uma revenda, né? Então sempre o espírito empreendedor teve realmente latente, né? Quebrei a cara, você entendeu? Não deu certo, comecei de novo, né? Quando eu tive uma revenda bastante robusta, que as coisas começaram a dar certo, aí veio um momento de consolidação, né, em 2004 para 2005, que a Microsiga já quase se transformando em TOTUS, obrigou as revendas a se consolidarem, porque ela estava preparando a criação da TOTUS. Aí minha operação foi comprada por uma futura TOTUS regional, né? E aí eu fiquei meio solto no mercado, mas depois eu me juntei e formei uma outra revenda, né? Então eu sempre fiquei orbitando no universo TOTUS, né? E aí, nós somos em 2013, veio um convite para me tornar sócio de uma franquia que estava nascendo, uma franquia aqui do ABC, Baixada Santista, que foi com o Wilson, com o Cícero e com o Armando. Boa. E aí, cara, a gente começou uma franquia praticamente do nada, sabe? Com 20 colaboradores, que hoje nós temos quase 300 colaboradores, né? Nesses 11 anos de história, né? Hoje nós temos mais de uma unidade, nós temos aqui a unidade do ABC, Baixada Santista, que atende também Grande São Paulo. Aí depois veio a unidade do Sul de Minas, com o Armando tá lá, com maestria tocando. Aí alguns anos depois veio também a do Vale do Paraíba, que nós estamos aí também já um pouco mais de 3 anos também, operando de maneira bastante intensa, né? Hoje nós estamos aí entre as 3 ou 4 maiores unidades do Brasil. Que legal. Né? Respeitamos nossos colegas, atendemos de maneira
muito respeitosa aos nossos canais, até pela minha origem, Sim. pela minha trajetória. A gente abraça, acolhe muitas revendas, né? São nossos grandes parceiros, responsáveis por uma fatia muito importante, muito significativa das nossas vendas, do nosso atendimento ao cliente. E isso faz com que a gente continue esse legado tão importante, né? Tenho um imenso prazer de trabalhar com o Wilson, com o Cícero, com o Armando. O Wilson é um cara que nos ensina todos os dias. O Wilson, como você sabe, a gente teve o prazer de ter ele aqui no nosso bate-papo, né? Foi o primeiro vice-presidente da TOTVS, é um cara que ajudou ao lado do Laércio, ao lado do Ernesto, né? A fazer com que a TOTVS se tornasse quem ela é hoje, né? É um cara que tem aí o nome dele na grande maioria dos códigos do Proteus até hoje, né? Teve no processo de abertura de capital, teve no processo de reestruturação da companhia, teve nesse processo de fortalecimento da marca. Então é um cara que carrega com ele aí um legado que é indiscutível, né? Show, né? E hoje eu tenho esse prazer de estar do meu lado. Então, assim, a minha história praticamente de vida está ligada à tecnologia também. Que legal. Muito legal, né, cara? É bacana de ver, assim, né? Ouvir trajetória, como começou lá atrás, como chegou a oportunidade Microsiga, TOTVS. Foi, né? E não foi uma coisa assim que... Hoje eu vejo o jovem... Hoje eu tenho o prazer de colocar muita gente para trabalhar na TOTVS, né? Sim. Às vezes é filho de amiga, filho de conhecido. Pô, você leva o currículo do meu filho lá. E muitos estão trabalhando conosco hoje, né? Ou está trabalhando na nossa unidade, ou está trabalhando inclusive na matriz, né? Na TOTVS São Paulo, ou em algumas outras unidades no Brasil inteiro aí. Mas, cara, eu não corri atrás, até porque, cara, quando eu comecei a trabalhar na Microsiga, ela era menor do que nós somos hoje. Olha isso, né? Comunidade regional, né? Sim. Era menor, né? E hoje você tem uma empresa como a TOTVS, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil, tá entre uma das maiores do mundo. É muito legal saber que de alguma maneira você contribuiu um pouquinho para isso. Super. Né? Né? É muito legal. Sim. E ter visto isso tudo acontecer de baixo, assim, caraca, olha o que está acontecendo, olha isso, né? Agora que você consegue olhar pelo retrovisor e ver, conectar todos os pontos, assim, é show. É muito bacana mesmo. E você, Vini, você também tem uma história que você, de alguma maneira, você viu tudo isso acontecer também, tá na área de marketing, já trabalhou também com tecnologia também, né? Não tem como, né? Trabalhou com o Ernesto também, né? Tanto é que a nossa vida se encontrou por causa de tudo isso também, né? Não é à toa que a nossa vida... Fora que a gente morava, né? Que agora você se mudou, mas a gente nós morava perto ainda, né? No mesmo bairro, no mesmo condomínio, na mesma torre, no mesmo prédio, na mesma torre, só não era no mesmo andar. Né? E a gente não se conhecia. Não se conhecia. Tivemos que nos conhecer num evento de uma empresa que a TOTVS comprou, no qual você representava essa empresa. Sim. E a TOTVS estava lá agora presente, né? Turma da RD Station. Aí, e a sua vida? Pra turma da RD. Cara, vamos lá então, né? Eu, começando assim, meio desse princípio mesmo, né? Eu estudei começo da minha educação ali fundamental em escola pública, né? E tive a oportunidade, através dos meus pais, de fazer o ensino técnico, né? Em Santo André. Mesma ideia, né? Primeiro ano era mais acadêmico, segundo, terceiro, técnico, né? Fiz técnico em informática. E no segundo ano ali do técnico em informática, a escola incentiva que você vá procurar estágio, porque o objetivo do curso técnico é empregabilidade. É isso aí. É te colocar no mercado de trabalho. O acadêmico fica muito mais focado para você se preparar para a graduação. Um vestibular, alguma vestibular, coisa assim. Né? E o técnico para te colocar no mercado de trabalho. E eu lembro que eu fui participar em um dos processos seletivos, acho que foi o único que eu fui participar antes de começar a trabalhar. Todos os amigos da minha sala ali, não, vamos lá, chamava Teletec. A Teletec, ela, nem sei se existe ainda hoje, ela prestava serviço de suporte ao usuário do cliente UOL. Então você tinha o provedor UOL, estava com problema em configuração de discador, e-mail, qualquer coisa. Eu acho que vai ter que explicar pro pessoal o que é um discador, né? Todo mundo assim, ninguém entra na internet, né? A internet é ar. Lá, né? Tá lá. Tá lá, ela simplesmente existe, né? Você compra o celular, liga ele tá conectado. Como assim não tem internet? Não tem ar, né? Pra respirar, né? Quase isso, né? O discador era um software, né? Um aplicativo que você tinha no seu computador, só desktop, né? Zero mobile.
para te conectar na internet, né? Então você utilizava a linha de escada, a linha telefônica, né? Então seu telefone parava de funcionar, se ligasse dava ocupado, e você estava usando essa linha telefônica para se conectar à internet, que nada mais é do que realmente realizar uma ligação, né? Tinha um número ali de telefone que operava, né, a sua conexão com a internet. E diversos provedores, IG, UOL, nem lembro, ainda nem quero entrar no Speed, a né? AOL, né? AOL, né? American Online, né? Exatamente, né? Enfim, serviam ali como serviço para você se conectar. Tinha o teu e-mail, @UOL, né? Papapá. Essas empresas eram tão poderosas, Nossa. se tornaram tão poderosas que elas compraram outras grandes monstruosas, né? A AOL comprou a Warner. Sim. Você lembra disso na época? Cara, para os jovens que estão nos assistindo agora, para ele deve ser impensável um negócio desse, né? Como uma empresa que só fazia conexão de computador com a internet, comprou uma empresa que produzia filme. Total, né? Tipo, fica Cara, meio assim. Não. Fala, cara, né? E ele só fazia isso, né? Só conectava. Só conectava. Só e te isso. dava um e-mail @AOL. Só. Né? Eu tinha @AOL, tinha @UOL, tinha @IG. É isso aí. Nem tinha Gmail nessa Não. época aí pra galera do Gmail, nem existia Gmail. Enfim, e a Teletec prestava esse serviço de suporte, né? Fui lá, fiz entrevista, teve uma dinâmica, a gente tava voltando. E nesse dia, eu tinha feito antes um curso de informática numa escola do meu bairro, e a menina tinha marcado de eu ir lá para ela apresentar novos cursos. E eu não fui, porque eu tinha entrevista, né? Voltando da entrevista, tocou meu celular. Na época eu já tinha celular, mas não tinha internet, era só o jogo da cobrinha. Tocou meu celular, atendi a menina, oi, Vinícius? Sim. Falou, aqui é da Teletec. Falei, passei. Né? Ela falou assim, deixa eu te dar uma pergunta. O Pedro tá com você? Falei, tá. Você pode passar o telefone pra ele? Falei, Pedro, a ligação é pra você. Ele atendeu. Falei, não, é porque o meu celular tava sem sinal e tal. Ah, passei? Ah, obrigado. Não, ela me ligou pra falar que eu passei. Falei, ela me ligou pra falar que eu não... Ela nem deu satisfação nenhuma pra falar que meu amigo passou na entrevista. Falei, sacanagem, né? Nunca me esqueci. Olha aqui. Enfim. Aí no dia seguinte, eu fui nessa escola de informática. Cheguei lá e falei, oi, tudo bem? Eu tinha marcado de vir aqui ontem, acabei não vindo, porque tava tentando, né, passar numa entrevista e tal. Vim aqui hoje. Não, deixa eu te apresentar os cursos aqui, papapá. Falei, o Eduardo tá aí? Tá, falei, não, porque eu tive aula com o Eduardo era o dono da escola. E aí, Vini e tal, não sei o quê. E eu tinha ali 15 anos. Tinha 15 anos. Falei, não, eu tô procurando estágio e tal. Ele falou, cara, acabei de perder o meu instrutor. Ele dava aula de Windows, Word, que é pacote Office e Web Design. Falei, cara, não faço a mínima ideia como dar aula de Web Design. Eu tô ensinando hiperlink no PowerPoint pra eles. Falei, cara, lá eu estudo HTML, né, tá? Falou, se você topar assumir a turma... É sua. É tua. Aí isso era uma sexta. Eu voltei no sábado, ele me deu uma aula de como dar aula. Segunda-feira eu tava dando aula. Assumiu a classe. Assumi a classe. Eu estudava no singular os materiais que o meu professor ensinava e dava aula do que eu tinha acabado de aprender, porque não tinha material didático ali assim, sabe? Foi incrível. E é engraçado, né? Porque hoje a gente depara com algumas pessoas que tem às vezes ali alguns desafios, né? Barreiras que você tem que passar. E a gente sabe o quanto hoje em dia, muitas vezes, acaba se tornando um pequeno monstro, né? E olha isso. Eu não tinha material didático. Eu era o instrutor da turma. E eu dava aula com material que eu tinha aprendido de manhã, eu dava aula à tarde. Enfim. Cara, que loucura, né? Mas era super divertido. Foi sensacional. Tanto que eu me apeguei muito a esse mercado de educação, né? Depois dessa escola, eu também dei aula na SOS Computadores e tal, né? Enfim, sempre gostei muito dessa área de educação. E nesse meio tempo, essa escola foi vendida e eles estavam desenvolvendo um site no meio desse caminho. E essa empresa que estava desenvolvendo o site me chamou para sair da escola, né? Antes de dar aula na SOS, sair da escola. Isso que ano que era, mais ou menos? Isso eu tô falando de 2004 ali. Tá, 2004. 20 anos atrás. 2004. E eu fui trabalhar nessa empresa ali, fiquei um mês e eles me mandaram embora. Fiquei um mês e fui mandado embora. Só que eu gostei dessa ideia de desenvolver site. Eu ainda tinha essa questão de dar aula nesse meio tempo e a minha aluna, eu até contei isso na conversa com a Sinira, da Ocel, a minha aluna trabalhava no cemitério. E eu fui lá fazer o site do cemitério. Eu lembro, você comentou mesmo, é verdade. E aí foi onde eu comecei esse projeto, né, de agência, né, começando ali a desenvolver sites para um ou outro
cliente que aparecia. Nesse meio tempo, eu fui dar aula na SOS. E o pessoal tem que saber que naquela época, 20 anos atrás, criar um site era a única maneira de uma empresa se colocar a gente falava online, né? É o seu cartão de visitas na internet. Era o único jeito. Não existia Instagram, não existia zero. nem Facebook ainda. Não, Facebook nem Orkut. Nem Orkut. Facebook acho que é 2014, 2009. Um pouquinho antes. 2010. 2010, 2009, né? Então, quer dizer, cara, era a única forma. Era a única forma. Pra empresa... Era tudo, né? Porque essa visão que a gente tem de rede social, por mais que a gente tenha o Orkut, mais ou menos naquela época, eu não lembro de uma empresa criar uma comunidade no Orkut da empresa. Não tinha isso. Era só o perfil pessoal. Então, empresas mesmo era site. E se criava, ficava lá esquecido, né? HPG, não sei se você lembra disso, era um servidor de hospedagem de site que tinha também. Enfim, e aí isso, eu comecei a ter esses pequenos clientes, estava dando aula na SOS, um aluno ou outro, uma indicação ou outra aparecendo e tal. Fui trabalhar numa outra... Aí eu entrei, foi a minha primeira oportunidade como CLT, fui trabalhar numa empresa como se fosse uma agência, mas ela era um pouco de desenvolvimento de software, infraestrutura de TI e parte de web design, porque por mais que a empresa estivesse implantando um sistema, precisando de uma infra de rede, todo mundo precisava de um site, que era a única porta na internet. Então sempre precisava de alguém para cuidar desse site do cliente, né? E eu entrei lá para fazer isso, foi onde eu conheci o meu primeiro sócio, que era o César. César era programador, eu era web designer, e tinha esses clientezinhos que pingavam para mim, e a gente pegou a unidade da ESAGS, a Strong, de Santo André. Sim, que representa a FGV. Chegaram em nós, de alguma forma. Eu lembro que a Madalena depois veio a falecer e tudo mais, a Madalena liderava a unidade aqui de Santo André, e ela falou, olha, é o seguinte, existe um núcleo de educação global chamado OCW, e todas as instituições de ensino podem se filiar ao OCW para liberar cursos livres, online, que a gente não chamava de EAD. E a ESAGS aqui quer fazer isso. A gente está procurando uma empresa que possa desenvolver esses cursos online. E aí me obrigou a abrir o CNPJ. Então o CNPJ da Incandescente de 2009 é graças à ESAGS. Olha só. Que de certa forma me forçou ali a começar a estruturar. Falando de 15 anos, né? Aí aos 15 anos que já começa a olhar um pouquinho por agência. E aí ali foi o nosso primeiro grande cliente, sério, com contador e nota e toda essa história toda. E a gente fez os EADs deles durante muitos anos. Aí se bobear, gravava até hoje, tudo. se entrar lá, acho que deve ter os nossos EADs lá ainda. Eles eram ilustrativos, a gente fazia em Flash. Em Flash. Então você tinha as animações que carregavam o áudio, carregava texto, imagem, Flash quiz. era vetorial, né? Que era era da Adobe, né? Mas quando entrou muito da questão mobile, matou o Flash, né? Sim. Apple foi uma das responsáveis por matar o Flash, porque não rodava Flash em iPhone. Enfim. Só que nesse meio tempo, o César, que trabalhava comigo nessa empresa, foi, como CLT, trabalhar com o Ernesto. E eu lembro até hoje, olha... No TI educacional? Na TI educacional. Olha como as coisas se conectam. O César chegou pra mim e falou, Vini, vou sair daqui, a gente continua fazendo os nossos projetos, mas meu trabalho CLT eu não quero ficar aqui, e eu tô com 2 oportunidades. Uma na Paulista e uma na Zona Norte. Eu não sei pra onde eu vou. Falei, cara, Paulista é fácil de ir de carro, mas é meio chatinho pra ir não, é fácil de ir de metrô, mas é meio chatinho de ir de carro. A Zona Norte é ruim de metrô, mas é fácil você estacionar carro lá. Mas fala da empresa. Falou, a única vantagem dessa daqui, da Zona Norte, é que o fundador dela é o cara que fundou a TOTUS. Falei, pô, César, baita oportunidade, cara, de estar com um cara como esse. Eu recomendaria você ir pra lá. Ele foi pra lá, uns 6 meses depois ele me levou pra lá, e aí a gente começa toda essa relação com essa galera da TOTUS e tal. Mas você vê que engraçado, eu poderia ter falado pro César, vai pra Paulista, o centro econômico de São Paulo. Ia mudar totalmente a sua história também. Ia mudar totalmente a minha história. Porque quando eu vou trabalhar lá com o Ernesto, eu saio, e acho que isso aqui vale um podcast só desse assunto, eu saio quando ele tem uma liderança lá dentro que eu não me identifico. E eu falo, agora eu vou deixar de ser CLT em definitivo e vou tocar minha agência pra valer. E aí, dali diante, é só Incandescente. Então teve um período que a Incandescente ficou adormecida. Ela não ficou adormecida, ela rodava em paralelo. Rodou em paralelo. Chegou um momento que eu tava meio difícil de caminhar com as duas coisas em paralelo. E aí teve esse agravante de perfil de liderança. E eu cheguei pro Eduardo Nistal, que esteve aqui com a gente, que era o meu chefe, falei, vou tocar minha agência agora em definitivo. Eles sabiam que eu já tinha isso e tal.
E dali em diante foi 100% incandescente. Isso eu tô falando de, acho que 2010. Inclusive, você Foi nunca, ali, se, 2 afastou, aninhos você nunca que se eu fiquei. afastou do Ernesto, do Nistal, né? Não, Sempre... de maneira alguma. A irmã do Nistal é nossa sócia, né? A Uhum. Camila Nistal, né? Sim. Lidera aí a área de operações de pessoas na Incandescente. E de lá pra cá, é Incandescente 100% mesmo. E aí é toda uma outra história, né? Uhum. Mas aí já chegamos até aqui, né? Já estamos como agência, estamos como marketing, aí tem todo esse universo. Mas esse meu início de carreira, né? Passou por essas cenas aí que eu comentei aqui um pouquinho. E como que você caiu com a RD? Legal. Como que surgiu a RD na história da Incandescente, né? Boa. Porque assim, no meu caso, assim, a TOTUS sempre teve inserida, era o meu negócio. Sim. Né? Eu nasci... A empresa que eu trabalhava lá no início dos anos 90 comprou Microsiga, eu virei um consultor especializado em Microsiga, né? Fui trabalhar na Microsiga e sou Microsiga até hoje como TOTUS. Uhum. Agora não, você era uma agência, era um cara de tecnologia, entrou no mercado de fazer sites, começou a ter uma transformação na sua carreira para a área de marketing e de repente, como que a RD entra dentro do seu portfólio? Essa trajetória, inclusive, é interessante porque eu fazia o técnico em informática e eu tinha um professor de gestão empresarial que chamava José Roberto Palácios. O apelido dele era Carinha. E eu gostava muito da aula dele. E eu falei, professor, eu queria fazer administração. Mas eu acho um baita curso de quem não sabe o que quer fazer, sabe? E aí, porra, não sei se eu devia fazer isso. Ele falou assim, Vini, vou te dar uma dica. Por mim, você pode fazer o curso que você quiser. Só ser o melhor naquilo que você fizer. Quer fazer administração? Seja o melhor em administração. Você quer fazer TI? Seja o melhor em TI. Agora não me vai fazer qualquer curso e ser qualquer um. Falei, essa é a minha dica pra você. E aí eu não fiz administração. Você fez o quê? Eu fiz tecnologia da informação mesmo. Ah, tá. E aí, beleza, né? Sempre trabalhei nessa parte mais de desenvolvimento de site, tinha a primeira formação em TI, né? Essa graduação e tal, enfim. E sempre projetos, desenvolvimento, site, aquela história toda. Em mais ou menos 2015, a Ravel era a minha cliente, né? Do Benício e do Nelson, eram meus clientes. Ajudei ele lá nos desafios, fui trocando muita figurinha com o Benício. O Benício é um cara incrível, né? Uma visão muito forte, assim, de conectar pessoas, entender as pessoas. Eu acho isso talvez a principal qualidade que eu vejo nele. É um talento dele, né? Super. E espontâneo, assim, natural, né? E eu fiz uma provocação para que ele se tornasse sócio comigo na agência, né? Ele topou, né? Ele e o Nelson, nem conhecia o Nelson, foi mais ali através do Benício no primeiro momento, né? Depois o Nelson acabou se tornando aí tão próximo quanto. Mas nesse momento, eles sempre trabalharam com um serviço de recorrência. Eles faziam gestão de TI com recorrência, né? Não ia lá e arrumava o teu computador. Fazia um FII mensal para fazer todo o suporte de TI. E eles falaram, Vini, como que é o faturamento da agência? Eu falei, a gente vende um site e entrega um site. Eu vendo uma criação da marca e entrego a criação da marca. Ele falou, sem recorrência? Cara, você depende sempre de venda nova? Ele falou que isso é muito complicado, isso é insustentável, cara. Como é que você vai depender sempre de vender mais, sem ter uma recorrência, né, para te dar sustentação? Eu falei, e aí, como é que faz isso? A gente olhou um pouquinho pelo mercado e viu a RD, através de um parceiro nosso, que é o Hugo Santos, ele que nos conectou na RD, ele apresentou pra gente. Isso que ano que era? 2015. Ah, tá bom. Estamos falando de 9 anos atrás. E apresentou a RD como ferramenta de gestão e automação de marketing. Na verdade, é como uma ferramenta de inbound marketing. E falei, pô, achamos a veia. Porque agora a gente começa a ofertar o marketing que a gente já fazia, mas pontual como projeto, ancorado por uma ferramenta que te dá solução, desenvolvimento, é a mesma visão, né? Te treino na ferramenta, te dou capacitação, te dou material comercial, te ajudo em processo de fechamento. E isso foi o que deu uma escala de crescimento muito forte para nós, tanto pela metodologia como pelo modelo de recorrência, né? E ali foi a entrada nossa na RD, né? A gente se tornou agência parceira em 2015 e de lá para cá, olhando para esse mercado de marketing digital, apoiado por inbound marketing, hoje mudou, né? A gente nem fala tanto de inbound marketing, fala mais do olhar de business performance, né? Mas foi assim que a gente entrou na RD, visando um posicionamento de mercado para a agência que nos desse recorrência, sabe? Tá. E quando a TOTUS comprou a RD, isso mexeu com vocês?
Você falou assim, caraca, meu, isso é bom. Apesar que assim, você Ó, já estava conectado com a TOTUS de alguma maneira, Mas né? tem um assunto legal, porque quando a RD falou, olha, a TOTUS comprou a RD, o que vai acontecer agora, né? Ficava um pouquinho daquelas interrogações. Mas quando eles comentaram assim, inclusive, as unidades da TOTUS, elas querem conhecer as agências. Porque é interesse para elas que tenham uma agência conectada e tudo mais. Eu vim pro escritório e falei, olha, vai existir uma oportunidade da gente se conectar com as unidades da TOTUS. A Camila Nistal abriu um sorriso de orelha a orelha e falou assim, turma, vocês sabem o quanto eu sou fã da TOTUS. Então, se a gente realmente conseguir essa oportunidade, vai ser algo incrível. Porque eu adoro as pessoas, adoro a cultura, adoro o Ernesto, adoro o Laércio e toda aquela história toda. E eu falei, olha, do envolvimento que eu também tive, né, nesse ecossistema, também sou super fã. Então a gente ficou com bons olhos para esse movimento. A gente nem sabia no que ia dar, mas tinha bons olhos. A gente realmente estava esperando as oportunidades se conectarem, né? Que aí é onde que você entra. É verdade. Não, e foi bacana e aconteceu na hora certa, né? Super. Nós também estávamos aí, já tínhamos feito um ensaio com uma, ensaio com a outra agência, né? Mas ainda não tinha dado um fit mesmo, né? A gente não tinha conseguido encontrar, né? Com vocês, além de ter tido essa conexão, também tinha a questão geográfica também que nos ajudava muito, né? Super, a gente está aqui na mesma região, né? Estamos aí sei lá, alguns minutos um do outro, sim, né? Isso em alguns momentos, pelo menos falando de, né, você e eu, tivemos alguns andares. Alguns andares. E hoje nós estamos a alguns metros ainda, alguns né, metros, cara? exatamente. Alguns metros. Mas a gente tá sempre junto toda semana, sem dúvida, né? Sem dúvida. Agora, Cine, dentro desse nosso bate-papo, a gente puxou isso com muitos dos nossos convidados. E se você me permitir, eu vou pedir que a gente puxe a nossa vinheta do Momentual. Vamos lá. E aí você fala o teu e depois eu falo o meu. Dentro dessa trajetória, qual foi esse ponto da virada na tua trajetória empreendedora, de liderança? Tá, vamos nessa? Vamos nessa. Roda pra gente aí o Momentual. E aí, cara, você contou, né? Desde o seu início até essa frente de sociedade da Sudeste Meridional e toda a atuação que vocês têm hoje, com uma equipe fantástica. Gosto muito de uma frase que vocês estampam, que gente boa que é boa gente. É, né? verdade. E a gente sente muito isso lá, assim, sabe? Gente boa que também é boa gente, né? Então, uma característica, acho que uma cultura que vocês têm, eu particularmente admiro bastante. E aí? Como que é esse momentual de vocês? Eu vou te falar uma coisa, eu vou te falar do meu momentual. Boa. Tá? O meu foi o seguinte, em 2013... Pode ser mais de um? Ou tem que ser um? Não, pode ser mais de um. Tá, eu quero falar dois depois no pode meu. Pode ser até um. Se for dois, eu até vou falar dois também. Fala dois que eu vou falar dois. Eu vou falar dois. Tá bom. Eu vou te contar de um que poucas vezes eu falo isso, né? Meu pai vai ficar incomodado que eu vou falar desse assunto. Meu pai estiver me ouvindo agora, vai ficar incomodado. Como eu falei pra você, meu pai trabalhou quase 30 anos na Volkswagen. E o sonho do meu pai, como de todos, meu filho é da área de tecnologia, hoje ele mora lá no Canadá, é dev e dos bons. Bom. Teve uma passagem pequena na TOTUS, de sucesso, mas foi pequena, e quis seguir o caminho dele. E eu estou muito feliz e orgulhoso dele. A minha filha também agora vai seguir a área também. E eu tenho só um pequeno agora, que quem sabe, né? Mas aí é uma decisão dele. Sim. Acho que eu gosto muito do seu princípio aí, de que seja bom naquilo que quer fazer, seja de qual for, né? Mas eu tava lá na Frismo do Car, trabalhando na área de CPD, mas tava no início, sabe? Lá 1994, lá, 93, não me recordo mais a data. E meu pai trabalhava na produção, mas era um cara influente, estava lá desde os anos 70, né? Conhecia todo mundo, a chefia, era um cara... Sempre, meu pai até hoje é um cara muito alegre, muito cativador, sabe? Muito trabalhador, né? E ele me ligou um dia, me ligou não, perdão, que naquela época não tinha telefone, né? Sim. Um dia eu cheguei em casa, solteiro, menino de tudo, ele falou assim, arrumei emprego para você na Volkswagen. E ele falava de um jeito, era ao mesmo tempo que ele tinha um poder do jeito que ele falava, mas era acolhedor. Tá. Era acolhedor. Arrumei um emprego para você na Volkswagen. Você vai sair... E na cabeça dele era assim, você vai sair de uma empresa que tem 7 mil funcionários e vai trabalhar numa que tem 24 mil. Sim. Né?
E por mais que eu trabalhasse já no escritório, por mais que eu já trabalhava no CPD, que para ele pouco importava, né? Eu ia sair de um lugar que eu ganhava X no escritório, no CPD, e eu ia para uma linha de produção para ganhar 3X. Tá. Isso, É o que estava na cabeça dele. Essa era a conta dele. Quanto você ganha? Eu falei, pai, eu ganho 1X. Você vai ganhar 3X. Essa é a cabeça dele. Ponto. Fui. Fiz os testes. Cara, sem brincadeira, tinha 300 pessoas que estavam entrando naquele dia. Fui lá, conheci chefia, né? E tudo certinho. No outro dia fui até de ônibus. Pegaram minha carteira. E o detalhe, eu tava de férias. Tipo aqueles fretados assim fretado, deles, né, pegou. Morava num bairro aqui em São Bernardo, meus pais moram lá até hoje, né? Tal. E, cara, fui, cheguei lá. Aí ia fazer sabe, tipo, era recepção, né? Então vinha lá, kit de roupa, tal, não sei o que, e eu tava de férias. Então, qual que é o esquema? Não é diferente hoje, ali é tudo igual. Você vai lá, a empresa registra você, depois você tem alguns dias para ir lá e pedir a conta da outra empresa. Isso pode ser feito até hoje, desse jeito, né? Aí tinha um cara, não me recordo o nome dele agora, não sei se era Chiquinho, um cara que fazia toda a parte de receptivo lá dos novos colaboradores, né? Cara, era uma sala imensa, lá não sei se era ala 0, ala 1, lá no Demarque, sabe, virado lá para as costas da Anchieta, né? Aí eu levantei a mão assim, falei, puta, posso falar com você ali? Pera, eu já tô indo aí. Aí ele veio, né? Isso eu já tinha 18 anos. Tinha recém-formado, feito 18 anos. Aí ele falou assim, eu falei pra ele assim, cara, eu não quero. Ele, oi? Eu não quero. Como assim você não quer? Cara, dentro de mim, cara, eu falei assim, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. E era o sonho de todo moleque, porque assim, cara... Entrar na Vox ali, na Vox, cara, 6 meses depois você comprava um Gol Zero. Aí, anos 90 era isso, comprava um Gol Zero, alguns 2, 3 anos depois você já comprava um apartamentinho, pronto, acabou a vida, tá ótimo, tá tudo perfeito. Cara, isso era o kit boas-vindas de um novo funcionário da Volkswagen. Ou de qualquer metalúrgica na época, né? O cara falou assim pra mim, espera um pouquinho. Aí liberou todo mundo, o pessoal já pegava as Kombi, ia distribuindo pra fábrica inteira, né, cara? Anos 90, tava contratando muita gente ainda, né, cara? Novas linhas vindo, tal, aquela coisa toda. O cara segurou e falou assim, você tem certeza, cara? Eu falei, tenho. Tá bom. Cara, ele fez assinar um papel lá, você entendeu? Pegou minha carteira, até hoje eu tenho um carimbo da Volkswagen na minha carteira profissional. Ele falou assim, cara, pode ir embora. Pode ir embora. Aí voltei pra casa, meu pai tava trabalhando, contei pra minha mãe falou assim, olha, você prepara. Meu pai ficou 1 ano sem falar comigo. Foi mesmo? 1 ano. E aí, cara, bem minhas férias, voltei a trabalhar e a vida que segue. Aí entra naquela história que eu te contei agora há pouco. Sim, né? sim. Esse foi o meu primeiro momento alto, que eu acho que ali eu decidi a história da minha vida. Boa. E a segunda foi quando o Wilson me convidou para ser sócio da franquia e falou assim, olha, nós vamos começar do zero, topa. E nessa época eu era sócio de uma franquia, de uma unidade TOTUS, né? Cara, dos caras super do bem, são meus amigos até hoje, a unidade tava super bem, indo super bem, eu tava ganhando bem, tava tudo ótimo, a gente batendo meta, tudo. E eu decidi apostar, cara. Eu decidi apostar. E deu certo. E deu certo. Boa. Você entendeu? Muito legal, cara. Sabe que as duas minhas, por incrível que pareça, elas vão ser quase que similares. A segunda é bem similar. Eu vou até começar pela segunda mesmo. Tá bom. Porque o meu segundo momento, que eu considero esse ponto da virada, é realmente a entrada do Benício e do Nelson como os meus sócios, assim, sabe? Eu acredito que eles trouxeram uma visão. Eles são realmente, por idade, né? Já um pouco mais velhos do que eu, então já tem outra experiência. Você vai perder uns pontos agora, né? Como falar isso. Não, mas são poucos anos, assim. Você olha, nem percebe. E em alguns casos... O Nelson tem o quê? 50 e pouco? E o Benício... Nem isso. Coitado. Bem menos, né? 40 e tralalá. O Benício já tem... Acho que o Benício é mais velho que o Nelson. Acho que o Benício deve ter uns 47, 48. Um corpinho de 50. No Nelson acho que tem 45, 46, enfim. São um pouquinho mais velhos do que eu aí, mas trouxeram uma experiência, trouxeram... Maturidade, a gente falou, né? Inclusive, um pouquinho também na Sinira, quando na Alcel, quando a gente falou de conselho, né? Eles vieram para a Incandescente como conselho. Sim. Né? Agora que a Incandescente tem a Camila e o Douglas como sócios, a gente tem uma divisão um pouco mais operacional com as nossas 3 lideranças, né? E o Benício Nelson, mas como conselho. Mas ali de 15 até 22, eu era o nome, né? Tipo, a agência era como eu desse as cartas. E eles dois sempre como conselho.
Isso funcionou muito bem durante todo esse tempo, principalmente porque eles me entendiam e eu respeitava muito a opinião deles. Eles sabiam a dinâmica de que, entre aspas, assim, né, a última palavra era minha, mas o conselho era muito importante. E eu acredito que tudo que a gente construiu, desenvolveu de pessoas, de produto, de posicionamento de marca, se deve muito a esse trabalho direto deles, mesmo quando eles achavam ou acham que foi indireto, ou que talvez não teve tanto peso, teve muito peso, né? Foi muito importante. E ter com quem você trocar, eu acredito que é incrível, porque via de regra, o empresário é muito solitário, o empreendedor é muito solitário, né? E você ter com quem trocar é algo realmente muito importante. Então, esse momento uau, pra mim, é esse. E o primeiro, que aí você falou do seu pai, eu ia contar uma história da minha mãe. Então, foi um pouco próximo. Só que foi mais ao contrário. Que eu contei que estudava ali, né, no ensino fundamental e tal, e minha mãe fez questão que eu fizesse o ensino técnico, né? Ela fez questão, ela falou, tem que fazer, eu acredito nisso, é o caminho, papapá. E aí, só pra tornar a história um pouquinho mais dramática, né, só pra ter um quê de dramaticidade, durante esse período, minha mãe trabalhava numa empresa aqui em São Bernardo, e ela era auxiliar de serviços gerais. Minha mãe cuidava da limpeza, fazia o café, ia buscar... Minha mãe tinha carta D, né? Então pegava a van, ia buscar não sei o quê, produto, pessoas que chegavam no aeroporto. Ela ajudava de compras, ela fazia de tudo um pouco. É o que nós chamamos mulher empoderada mesmo, né, cara? 100%. E quando eu conto isso, ela não entende. Ela fala, não tem nada a ver, porque na minha família ninguém é empreendedor. Todo mundo é CLT. Agora minha prima, meu primo estão fazendo algumas coisinhas, mas até então ninguém era empreendedor, né? E ela falou, não tem nada a ver, você nem tem minhas características, né? Tal. Tem dificuldade de enxergar essa conexão, né? E ela trabalhou, né, nessa empresa, fazendo esse tipo de serviço e tudo mais. Quando faltava 6 meses para me formar, ela falou, putz, agora vou pagar a tua escola, quitar o teu colégio, não vou ter mais responsabilidade financeira com você, porque agora você já está começando a trabalhar, vou terminar de pagar a tua escola. E aí, graduação, depois você se vira, né? Agora, aí ela começou a sonhar. Pô, agora eu vou trocar o carro, vou fazer uma aula, uma academia, vou comprar uma televisão. Esse dinheiro que tava sobrando agora da escola... Ela foi olhar pra ela. Foi olhar pra ela. E ela foi mandada embora. Faltando 6 meses, ela foi mandada embora. Ela pegou o dinheiro da rescisão, chegou na escola e falou, quanto que é pra quitar? X reais. Ela deu os X reais. Eu lembro que ela comprou alguma coisinha pra ela, mas foi bem pontual. Ela quitou a escola, comprou um negócio pra ela e falou... O meu trabalho eu fiz. Era te formar. Então, cara, pra mim, o momento uau que desdobra todos os próximos momentos uau é esse esforço dela. Porque esse esforço dela deu um norte pra toda a carreira que eu segui dali em diante. Se eu tô aqui, foi esse esforço dela, entendeu? Então é uma gratidão que eu tenho. Pra mim, esse foi o ponto da virada. Sou filho único, né? Esse foi o ponto da virada. Qualquer desdobramento que surgiu dali em diante, pra mim, teve essa influência daquela tomada de decisão que ela assumiu lá atrás. Como é o nome da sua mãe? Lúcia. Lúcia, beijo pra senhora e parabéns, hein? Muito bom, muito bom. Cara, é isso, né? Estamos chegando aqui com mais de 50 minutos já, Verdade, hein? Haja história, hein? Mas é legal, né? É legal, conhecer, porque assim. a gente é fruto dessas criações que nós temos, né? Sim. Eu acho que, e até pegando um gancho na minha decisão, o meu filho fez algo muito parecido. E a maturidade que meu pai teve. Meu pai ficou chateado comigo durante... Eu falo que foi 1 ano, mas não foi tudo isso, não, né? Sim. Modo de dizer. É modo de dizer, né? Ele ficou uns meses chateado, né? Sem entender, né? Até pela simplicidade dele, ele acabou não conseguindo entender na época. Eu tenho certeza que hoje a gente brinca com essa história hoje, né? Sim. Ele consegue entender que a decisão foi correta. Que ele deve ter entendido na época que, pô, esse moleque não tem maturidade pra tomar essa decisão. E não tinha mesmo, tá? Sim. Talvez mas foi um feeling ali, né? Então, eu agi por intuição. Uma intuição. Foi uma intuição que nem eu sabia por que eu tava tomando. Cara, porque não faz sentido mesmo. Imagina, você ganha 1.000, vai para um emprego que você vai ganhar 3, que é o desejo de todo mundo na época. Hoje pode ser que não seja, claro, né? Sim, mas hoje talvez o desejo seja trabalhar na Incandescente, trabalhar na TOTUS, trabalhar na IBM. Hoje seja isso. Google, né? Mas não seja, né, trabalhar na Volkswagen. Não que não seja uma boa empresa, é uma grande empresa, uma grande companhia, né? Mas na época, pro jovem, porra, cara, eu vou pra lá. Cara,
tô tranquilo. Como eu falei, e era esse kit mesmo. Era essa estabilidade. Não era um concurso público, mas era tão estável quanto. Cara, eu tenho né? amigos da minha idade que já se aposentaram dentro da Volkswagen. Sim. Né? E se aposentaram com esse kit que eu te falei. Entrava lá, com 2, 3 anos eu tava com um golzinho 0 na mão, com mais 2, 3 anos já comprava um apartamento e, cara, acabou. Era o kit da vida tranquila. Sim, né? sim. Com muito trabalho, trabalhava-se demais. Turnos não e tal. Não dá pra falar o trabalho que esses caras tinham. Sabe, a vida que meu pai Mas ela dava essa condição de você criar essa base. O cara podia fazer o boleto que ele ia pagar. Quantos meses? 20 anos. Pode fazer, roda o contrato que eu vou pagar. Sim. O cara sabia que não ia perder o emprego. Então, e meu pai não conseguia entender isso. Na verdade, nem eu tinha maturidade para entender. E meu filho, quando ele participou de um projeto de trainee da TOTUS, foi efetivado, ficou lá 2 anos, foi efetivado. E um dia ele chegou para mim e falou assim, pai, eu quero ir embora. Cara, você imagina um filho recém-formado, ele fez GV, programava já muito bem aqui. Não, eu quero ir embora. E eu quero ir embora. Foi primeiro para a Estônia, para o leste europeu, um país que eu nem sabia que existia. Eu tive que pegar um avião, viajar durante 30 horas, fazer escala em tudo quanto é lugar, para poder chegar lá, para ter certeza que aquele país existia. Né? Aquele planeta. É quase planeta, né? Para aquele país existia. E um frio lascado. Foi exatamente nessa época que eu fui para lá, um pouco antes da pandemia. E hoje ele está no Canadá, está super bem, acabou de mudar de emprego agora. Mas foi assustador, cara. Mas ele acreditou também, você entendeu? E a única diferença é que eu consegui entender o que estava acontecendo. E falei assim, deixa ele, vai dar tudo certo. Né? Como deu comigo, vai dar com ele também e tá dando. Coisa boa, meu amigo. Pô, é isso aí. Obrigado pelo esse bate-papo de hoje. Obrigado pela temporada inteira. Né? Espero que o pessoal tenha gostado. O nosso objetivo com esse projeto que nós estamos levando para todos é transferir conhecimento, criar uma conexão com todos, onde que a gente possa levar esse conteúdo um pouco mais solto, mais leve, mas com bastante riqueza da vida das pessoas, da trajetória das pessoas, para que eles possam aproveitar um pouco isso, né? Para trazer como experiência, né? A gente está buscando trazer profissionais aqui dentro que eles possam contar suas vivências, contar seus acertos, mas também contar seus erros, né? Exato. Isso que é legal, né? A gente vê muitos contando aqui, olha, errei nisso, mas deu certo aqui depois. Eu nem contei né? meus erros, né? Fica pra próxima. Não, contar, os erros ficam pra próxima. Não, e tivemos muitos erros, né? Muitos erros. A gente pode até marcar o Pode Não dava só um podcast só do Pode Não. E dá mesmo. Então, obrigado a todos pela confiança, né? Por nos permitir chegar até eles e que venha a próxima temporada. Isso aí, turma. Obrigado. Em nome meu e do Sidney, como o Sidney disse. E de toda uma equipe que tá por trás, hein? Que sobe nas letrinhas aí no finalzinho de cada episódio. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam, né? Tô falando da galera do backstage mesmo aí, que nos acompanharam, nos apoiaram, deram todo o suporte, direcionamento. Fundamental, né? Não. A gente fica aqui jogando conversa pro ar no microfone. Nosso trabalho é o mais fácil. Com certeza. É o mais fácil. Tem todo as artes aqui, né? Desde a nossa marca, nossos mimos. Evandro, né? Obrigado. Isso aí. O nosso, cadê? Abre na câmera aberta aqui, ó. Nosso logo que estreou aqui, o Maurão, nosso designer. É isso aí. Então, 100%, turma. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham curtido esses episódios. E logo mais aí estaremos estreando a nossa segunda temporada. Fechou? Até a próxima. Até o próximo Pode Não. Deve. Valeu.